Tem mais aulas, presencialmente, mas eu tenho alguns tópicos que eu gostaria de deixar dentro do curso, gravados, para futura referência. Então eu vou continuar dando aula, mas aí tá gravado, certo? Como assim? Ninguém precisa ver a minha aula, desde o início eu já falei, tá tudo gravado, mas não vem, não tem problema. Mas eu vou parar assim, vamos dizer, de marcar a aula com vocês, assim, aquele compromisso, que aí depois do dia 22, pode ser até que eu faça aula em outro dia. O tchau tá vindo, olha, quem puder vir aí, a gente marca a aula num dia mais oportuno, pode ser até num dia de quinta-feira, não importa, mas assim, aí eu vou liberar o horário das sextas-feiras até dia 22. Dia 22 vai ser o cut-offzinho da gente, tá bom? Só para avisar você, então eu teria mais 2 semanas aí. E aí durante as Olimpíadas, como não vai ter aula, eu vou continuar, eu vou jogar vários assuntos nesse curso, porque eu pretendo agora dar uma parada com esses cursos de eletromagnetismo, aí fica tudo gravado. Eu agora queria ver se me dedicava um pouquinho mais a um curso tipo mecânica quântica e acertar o de mecânica clássica, que eu já dei várias vezes, mas assim, agora eu quero ver se esse ano eu organizo melhor, assim, uma maneira mais limpa de fazer o curso de mecânica clássica. Então, aí eu vou parar um pouquinho para leva, então eu vou deixar o material guardado ali para futura referência. Então, por isso que eu vou continuar. Mas vai estar gravado e vocês podem continuar acessando. Mas aí o compromisso de aula, assim, eu vou parar dia 22. Então, vamos lá. No YouTube tem um filme sobre o dia aqui da BBC, sabe? Ah, é mesmo, olha? Não. É de documentário com ele mesmo? Assim, com ele mesmo também? Documentário da BBC. Sabia não. Ele aparece fazendo planting lá em Cambridge. Ah, legal. Então a gente escreveu, quer dizer, a gente pegou essa equação, fez a multiplicação por essa e colocou essa derivada total. Claro que agora eu tenho que descontar esse termo aqui. Então, menos G, I, kappa, e aí aqui vai ficar DI, G, I, kappa, alfa, igual a zero. Então, fizemos aquela equação, fizemos só essa transformação. Seguindo mais ou menos a receita que a gente seguiu em Marx, vamos usar aqui as identidades de Bianchi. Vamos usar Bianchi aqui. Então, pelas identidades de Bianchi, só para escrever aqui, a gente sabe que dmi, G, mi, kappa, alfa, menos dmi, G, kappa, alfa, mi, mais d kappa, G, alfa, mi, menos d alfa, G, mi, kappa, igual a zero. Sabe disso aqui. O termo que nós temos é esse aqui. Dmi, G, kappa, alfa. Então eu vou dizer que dmi, G, kappa, alfa é igual a isso, menos isso, mais isso. Então vamos usar Bianchi. Então vai ficar. Assim. Vai ficar. Essa aqui vai ficar. Vou usar já para baixo, tá vendo? Então vai ficar assim. Dmi, G, vai ficar menos G mi kappa vezes esse termo aqui. Dmi, G, kappa, alfa, mi. Aí vai ficar menos G mi kappa, D kappa, G alfa, mi. Menos esse, a mais esse aqui, né? Esse menos aqui pegou esse termo, deu menos, esse menos aqui pegou esse termo, deu mais, e aí esse termo aqui pega esse aqui, dá menos também. Menos G mi kappa, D alfa, G mi igual a zero. A gente tem que transformar isso aí numa equação de continuidade. Então a gente tem que botar derivadas, tudo sob a ação de uma derivada. Então o primeiro termo já é um típico termo de equação de continuidade.
Agora, esse termo aqui, olhem só o que vai acontecer. Vamos precisar fazer os cálculos, né? Porque quando eu pegar esse termo aqui, essa derivada está atuando aqui. Então, eu vou poder escrever esse termo da seguinte maneira. Essa derivada atuando em todo mundo, obviamente. Menos dmi. Depois eu vou descontar. Vai ficar menos dmi. G mini kappa. G kappa alfa mi. Então, esse termo aqui, eu vou escrever menos aquela derivada e, claro, mais a derivada desse cara aqui. Compensaria colocando, fazendo a identidade, a derivada do produto menos a derivada do primeiro termo vezes o segundo. Então, o sinal menos me garante que eu coloquei o sinal menos na frente de tudo. Depois eu teria que somar com essa derivada atuando aqui. Só que essa derivada atuando aqui, ó, ela vai dar a equação de campo. Ela vai dar, quando essa derivada atuar aqui, quer dizer, o termo que eu colocaria aqui, só para que eu vou fazer isso depois, o termo que eu colocaria aqui seria então, mais dni do G mini kappa vezes G kappa alfa mi. O que eu fiz aqui, né? Eu peguei a derivada do produto e subtraí a derivada do primeiro termo. Só que, como isso aqui é completamente antissimétrico, eu posso trocar o mi por mi. E aí, claro, vai um sinal menos aqui. Só que isso aqui é equação de campo, né? A equação de campo era isso aqui, ó, divergência igual a zero. Essa derivada aqui batendo nesse índice dá zero. Ó. Então, tem exatamente essa equação. Então, essa aqui é a equação de campo. Então, isso aqui é zero. Então, isso aqui sai. Então, esse termo aqui já ficou bem colocadinho sob a forma de uma equação de continuidade também. Vamos olhar esse termo. Vai ter a mesma estrutura. Ó. Eu vou botar essa derivada de k atuando no todo. G mini kappa é alfa mi Nilson, como que é? Mini kappa, alfa mi, perfeito. E aí o outro termo seria descontar essa derivada atuando aqui. Seria menos d kappa disso. Só que o d kappa disso também é zero, pelas equações de campo. Então esse termo é inconsequente. E aí esse termo, na verdade, ele já é uma derivada também. E aí fica um último termo, que é menos. Agora esse termo aqui, observe, é esse objeto e aqui é ele mesmo. Ou seja, é uma estrutura desse tipo, x derivada alfa de x. Ou seja, isso aqui é um meio, ou seja, isso aqui é a derivada alfa de um meio de x2. Seria uma estrutura ao quadrado, a derivada dela é 2 vezes ela pela derivada dela. Então, esse último termo já fica na forma de uma equação de continuidade também. É sinal menos, né? É menos, é. Então, fica menos d alfa de um meio de G mini kappa mini kappa. Vou botar só um quadrado, que já está implícito que é G mini kappa, G mini kappa. Isso aqui é igual a zero. Então, pelo menos a forma de uma equação de continuidade a gente já tem. Vamos fazer o seguinte, esse índice aqui é mi, ni kappa. Então, essa equação aqui, eu boto esse índice mi está contraído, ni kappa está contraído, o índice livre aqui é alfa. Então, vamos ver, esses índices, esse índice mi aqui, opa, esse índice mi está contraído, então aqui o mi está contraído com o mi, está certo. Todos eles, o único índice livre é o alfa. É alfa, obrigado, não está certo. Então, eu vou fazer o seguinte, esse mi, eu vou chamar, então, eu vou fazer o seguinte, para ficar mais próximo desse termo, eu vou chamar o ni de mi. Vou chamar o ni de mi. E vou chamar o mi de mi. Tá, aí já fica com uma estrutura de um dmi aqui. E ni kappa, não, tá legal. Já fica bem parecido com aquele. Aqui é a mesma coisa. Só que aqui seria interessante eu colocar mi. E aí eu vou chamar o mi de kappa. Então eu vou chamar o kappa de mi. E o mi de kappa. Então eu vou chamar o mi de kappa. Então mi ficaria aí. Tá.
porque o Mi também está aqui, está legal. Então, basicamente, a gente conseguiu, vamos ver como é que esses termos se juntam. Esse termo aqui é Mi capa alfa. Então, Mi capa. Ó. Esse termo aqui, se eu trocar o Mi com o Mi, ele vai ganhar um sinal mais aqui, e eu vou trocar o Mi com o Mi. Vai ficar o mais próximo possível disso. Ó. Mini capa. E aqui é capa alfa Ni, que tem a mesma estrutura de. Vamos fazer as permutações, vai ficar igual aquele lá. Vamos trazer o Ni para o primeiro índice. Aí o Ni trazendo para o primeiro índice, ele permuta duas vezes, não acontece nada. Esse tensor é totalmente antissimétrico. Ni capa alfa. Então esse termo aqui se junta com aquele. Vou botar aqui um fator 2. Depois, esse termo aqui, vamos fazer a mesma historinha, vou botar mini capa. Mi, vou trazer o Mi para cá. Mi capa, aí vou trocar aqui. Aí ganha um sinal menos. E o outro é Mi capa alfa. Vou botar Mi, trago para cá. Passa duas vezes, não tem problema. Aí troco capa com alfa. Aí reconstituo o sinal mais. Então isso aqui vai dar 3 vezes. Mini capa alfa, mini capa alfa. Então, fator 3. Tá certo. Você não pode dividir isso aqui por 3. Vamos botar um sexto. Então a gente ficou com o seguinte: dmi G Mi capa G Mi capa alfa menos um sexto. E aí agora, como esse índice aqui é alfa, que ele é Mi, vamos fazer o seguinte: vamos colocar aqui um delta de Mi alfa, que aí eu jogo isso aqui para dentro, e um sexto de G, vou chamar aqui, sei lá, vou chamar G Mi capa lambda. Vai estar contraído. Igual a zero. Então a gente chegou a uma equação de continuidade. Então a gente vai, da mesma forma que a gente fez com o campo eletromagnético, essa equação ela tem essa estrutura. dmi, esse índice, ó, esses dois índices aqui estão contraídos aqui, e aqui estão todos os três contraídos, né? Então essa equação é uma equação tensorial em Mi alfa. Então eu posso dizer que isso aqui é a derivada, é a divergência desse tensor, θ Mi alfa igual a zero. Onde θ Mi alfa é esse objeto aqui. Então a gente vai interpretar esse objeto aqui, θ Mi alfa, como aquilo que nós tivemos no caso eletromagnético, o tensor de energia e momento. Vamos ver por que energia e momento. Vamos ver agora a estrutura disso em termos de campo. Já vou dar um intervalo para ver se isso fica rápido e a gente vai para o intervalo. Então vamos pegar a componente θ00. Nós já aprendemos lá no eletromagnetismo que a componente 00 é a densidade de energia do campo. Então se a gente pegar a componente θ00, que é a mesma coisa que θ00 embaixo, que é a mesma coisa que θ00 em cima, então isso aqui vai ser G0 Mi capa G0 aí é Mi capa 0. É que eu peguei aqui embaixo, né? Eu botei 0 aqui, 0 aqui. Mi capa 0. E aqui menos 1/6. Delta 00 é 1, então vai ficar menos 1/6. Vamos ver assim, de G alfa, beta, gama, G, alfa, beta, gama. Tudo contraído. Então, esse carinha aqui a gente já sabe que só pode ser espacial. Isso aqui só podem ser espaciais. Se esse aqui já é temporal, então eu vou ter G0 IJ, GI, J0. Então eu posso descer isso aqui, G0 IJ, GIJ0. Posso trazer esse zero para cá. Então, não tem nenhum problema de sinal, porque eu desci dois índices espaciais e depois o meu zero passeou duas vezes também. E aqui menos 1/6. Agora, esse objeto aqui vai poder ter sempre um índice temporal, então alfa é 0. Aí esses dois aqui só podem ser espaciais.
Depois, o segundo índice pode ser temporal. Então, eu vou ter G, alfa, 0. Aí, então, vai poder I, 0J, I, 0J. Depois, o terceiro índice pode ser espacial. IJ0, IJ0. E depois, os três índices podem ser espaciais. Ah, não tem nada a ser igual a zero. Isso aí é igual, eu penso que isso aí é igual a θ 0, sim, tá legal. Então, esse termo aqui, nós vimos. Então, isso aqui vai ficar θ 0, 0, que nós interpretamos, né, como a densidade de energia. Densidade de energia a gente chama de, como se diz, densidade hamiltoniana. Ou, se quiser, a gente pode chamar também de densidade de energia. Vamos fazer igual no campo eletromagnético, a gente chama, geralmente a convenção é chamar de 1. Vamos usar o Jackson. Pelo menos o Jackson chama de memória. Ponto de tangência com o Jackson. Essa é a única coisa que eu sei do Jackson, que é a densidade de energia 1. Então, tá, vou chamar essa densidadezinha de energia de 1. Então, vou chamar aqui a energia do campo de Calvin-Ramon. Então, esse aqui é epsilon IJ. Não, esse aqui exato, é epsilon IJK, epsilon IJL, é kappa. Vamos lembrar que isso aqui era epsilon IJ, kappa é kappa, epsilon IJL é L. Agora, epsilon IJ kappa, epsilon IJL dá 2 vezes delta de kappa L. Então, isso aqui vai dar 2 vezes o campo elétrico ao quadrado. É escalar, então esse termo aqui é escalar. Agora, menos 1/6. Esse termo aqui está a mesma coisa, ó. G0J, na verdade, ó, esses termos são todos iguais. Eu tirei aqui para. Eu fiz até, não precisava nem ter feito logo, ó, ficava aqui, ó. 1, esse termo aqui tem coeficiente 1. Esse termo aqui, esses três termos são iguais, porque só reposicionando os índices, esse termo é igual a esse e esse é igual a esse. Então, esse aqui vai aparecer com o fator 3. Esses três termos são iguais, só reposicionando os índices. Então, esses três termos são iguais, então esse termo aqui dá um fator menos 1/2. Então, aqui nós temos 2, aqui, né? Então, aqui ficou 2E ao quadrado, e aqui ficou menos 1/2 de G e JK, G0 e J, G0 e J, que dá 2 vezes E2. Então, isso aqui sai. Então, fica menos E2. Tá? Como a gente tinha feito, ó, ficou menos 1/2. Mas aí, quando a gente calculou isso aqui, aparecia epsilon JK, epsilon JL, que dava 2 vezes delta de L e E2. Então, cancela aí, fica menos, né? Então, fica menos E2. E esse termo aqui, se vocês lembrarem bem, é epsilon JKB. Epsilon JKB. A contração de 2 epsilons dá completa, né? Dá 6. E aí, esse 6 cancela esse 6 aí. Então, vai ficar aqui, vai ficar menos, aí ficou menos E2 aqui, e aqui ficou menos, o 6 cancelou, então ficou menos E2. É isso? Ah, só que tem uma coisinha, quando eu abaixar esses três índices aqui, vai ter um sinal menos. Vai ficar menos G e JK, então vai aparecer aqui com um sinal mais. Então, essa densidade de energia do campo, ela fica sendo E2 mais B2. Que é bem parecida com a do campo eletromagnético, que é, só que lá é 1/2 de E2 mais B2. Que é essa que eu não normalizei. Eu poderia ter escolhido o meu lagrangiano, né? Eu acho que eu botei lá meu lagrangiano, era um sexto, alguma coisa, mas é só uma questão de normalização. Mas é E2 mais B2. Então a gente tem uma energia positiva definida. Está aqui. E aí a gente sabe que a componente, eu vou fazer agora, deixa eu fazer depois do intervalo, a componente temporal espacial deve ser o vetor de point. Então vamos pegar essa componente aqui, θ0i. Então isso aqui para nós vai ser, vamos tirar depois isso aqui deve ser, quer dizer, a densidade de energia. Está ali a equação de continuidade, ela vai fazer assim, né? Ela é dmi, θ, mi, igual a 0. Esse alfa pode estar em cima ou embaixo, certo? Então, se eu pegar essa componente aqui sendo temporal, essa equação vai ficar dmi, θ, mi 0,
igual a zero. Se eu quiser o alfa igual a zero. Agora, como esse tensor aqui é simétrico, ele tem a componente 0, 0. Então, você vai ficar d0 do θ 0, 0 mais di do θ e 0 igual a zero. Então, isso aqui é o ddt da energia. Então, isso aqui deveria ser a divergência do vetor de Boyne. Então, a gente espera que o vetor de Boyne seja essa componente 0 e 0. Depois a gente vê. Então, essa que seria, vamos trabalhar essa componente, que é a mesma coisa, θ, botar assim, θ 0i em cima, que é a mesma coisa que θ 0i embaixo. Vamos calcular isso aí, e isso aí deve dar para nós o vetor de Boyne. Tá bom? Vamos dar um intervalo agora de 15 minutos, né? São 6h10, a gente retoma às 6h25. Tá bom? Até já.